Então, gente, quer acabar com o problema? É só fazer isso, marido. Não brigue com a tua mulher de volta. Toda vez quando tem uma conquista, a gente comemora isso de forma concreta. Marido, por favor, não vá só dar parabéns pra tua mulher. Mulher, não vai dar só parabéns pro teu marido. Leva a esposa para jantar, para comemorar, paga alguma coisa, um agrado, né, um presente. Isso daí ela vai ver e vai lembrar, vai ficar marcado, é algo concreto, não fica só palavras ao vento. Nossa, Karina, mas o Jefferson é a alma do negócio. Daí eu falava para ele é a alma do negócio, mas eu sou a pessoa do financeiro que está ajudando a fazer o negócio ficar de pé. Então ele não pode mais negociar com o cliente nenhum. É mais sábio a gente deixar, por exemplo, cada um na sua área, sem tentar mudar essa pessoa, porque é como se fosse o peixe, fica lá no rio, né? E o macaco você deixa pular o galho. Então é muito mais fácil e assertivo você trabalhar assim com a equipe. Sejam muito bem-vindos ao Titãs da Arena, um podcast feito de empresário para empresário e por quem e para quem está aí no campo de batalha todos os dias do negócio. Meu nome é Karina Domingues, sou sócia fundadora do Grupo Arena Empresarial e convidei para esse podcast aqui, para esse nosso episódio de estreia, o outro host, que é meu sócio, meu marido, meu titãs aqui do amor, da vida, dos negócios, o Jefferson Santos. Vou falar para ele se apresentar para vocês. Muito prazer, pessoal. Obrigado, Karina, por essa apresentação aí. E é um prazer estar aqui com você também, né? Com vocês, a audiência. E já fazem 20 anos que eu estou nessa vida aí de empreender. Comecei lá em 2005, na faculdade ainda do primeiro ano, onde eu abri a minha primeira empresa. Hoje, junto com a Karina, a gente já alcançou aí inúmeros 8 dígitos de faturamento e o nosso propósito aqui, no foco, seria realmente ajudar as empresas a crescerem cada vez mais através do digital. E vou passar aqui, junto com a Karina, algumas dicas do que deu certo nessa jornada e também do que não deu certo para vocês. É isso aí, essa daí é a nossa proposta aqui com o Titãs da Arena, com esse podcast nosso, para que a gente possa compartilhar aí com vocês, com você empresário, que está passando aí por várias situações no dia a dia, vários desafios, para conseguir aí ter mais lucro, mais liberdade, através aqui do nosso conhecimento, da nossa experiência. Vamos compartilhar muita coisa boa aí com vocês. E para a gente começar esse nosso primeiro episódio, a gente vai trazer um tema um pouco polêmico, patrão. Qual? É um tema aqui que é Casados do CNPJ, os 11 erros fatais que podem levar o seu casamento e a sua empresa à falência. A gente vai começar a abrir aqui o primeiro erro fatal, que talvez aí você pode estar cometendo, e eu costumo falar que ele é o primeiro erro que leva a todos os outros, que é remar para lados opostos. É quando o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, e os dois não se alinham através da visão do negócio para que eles consigam construir ali um negócio lucrativo e um negócio com mais liberdade também, né? Falar para o Jefferson comentar um pouco dos desafios que nós tivemos em relação a isso, para a gente começar a falar para vocês como que nós resolvemos esse erro que a gente cometia aqui. Com certeza, esse daí é um erro que já cai aí no destaque, porque é como se fosse gelo e fogo, são lados opostos e nós temos que ter a visão de empresário para empresário e sócios de saber aonde que queremos chegar. E para isso é necessário ter foco. Então, se não soubermos, não temos como comunicar isso para as demais pessoas da empresa. Então, esse daí é o primeiro erro. O Jefferson comentou ali do gelo e fogo, gente, porque a gente aqui é literalmente... Eu, obviamente, sou o fogo e, obviamente, ali o patrão é o gelo, né? A gente se passou aqui por várias situações, vários desafios ali, em querer até em momentos eu falar para ele, não vou mais trabalhar junto com você, porque tem muitas pessoas até que me perguntam como que você consegue trabalhar. Foi um processo nosso aqui de maturidade de casal empreendedor muito grande, porque por vários momentos eu surtava aqui, né, com situações em que
fugiam do controle, né? E eu ali todo no meu momento ali de desespero falava para o Jefferson, não vou trabalhar mais no negócio, eu vou montar outro negócio para mim, né? Vou trabalhar com outra coisa, porque nós dois aqui não damos certo. Né? É, E hoje, às vezes, vocês podem estar vendo a gente aqui, tudo bonitinho, fazendo podcast, quem me acompanha lá nos stories, né? Um pouco da nossa vida nos bastidores, mas tivemos ali vários processos em que foi muito, muito desafio. E é uma das coisas que eu vejo muitos casais empreendedores terem esse mesmo desafio, de é. poder lidar o dia inteiro com o marido, com a mulher ali no negócio, depois chegar em casa, continuar, às vezes, estender as coisas ali da empresa e se tornar aquilo ali um problema, né? Sim, sim. É, a gente não pode ser, assim, opostos no sentido de criar oposição, né, e sim de complementares. Por exemplo, você é muito enérgica, né, eu já sou mais calmo, então um complementa o outro. É, Assim funciona. isso. E assim, a nossa dica aqui para vocês, que às vezes estão enfrentando algum desafio como esse, né, de querer até desfazer sociedade por conta disso, é a primeira coisa vocês devem entender o que é uma coisa chamada no negócio visão, né? Quando o erro fatal que a gente cometia anos atrás, né, esse descabelava, eu me descabelava aqui, né, e gerava ali vários atritos, era porque a gente não entendia que era essa visão do negócio, que era onde nós queríamos chegar. A partir do momento que a gente conseguiu aplicar isso, nós conseguimos nos alinhar melhor, alinhar as estratégias que a gente tinha que executar aqui internamente na empresa, estratégias até inovações aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas que fez a gente conseguir alinhar os dois, que um ia para um lado, outra ia, né, eu ia para outro, nos alinhou ali na visão do negócio e fez com que a gente, de fato, parasse com as brigas que tinha ali por coisas pequenas e fizesse a gente, de fato, ali trabalhar porque a gente precisava ali do negócio, né? De fato, ali é trabalhar pela visão do negócio. Isso daí foi um processo que resolveu muito problema. E qual que é a dica que você pode falar, Jefferson, para o pessoal fazer como Eu nós fizemos há anos atrás para poder chegar nesse consenso e a gente conseguir se alinhar? eu lembro quando a gente fez aquele exercício lá do papel e da caneta, né. Você pode citar, Vou lembrar? citar aqui para vocês então, gente. Joguei a bola para ele, ele voltou para mim. Mas o exercício do papel e da caneta é simplesmente vocês pegarem um papel, né? Ó, mulher, pega um papel e uma caneta, marido, pega outro papel e outra caneta, e vocês vão começar a anotar e faz um risco bem assim no meio dele, e vocês vão, do lado esquerdo, vocês vão colocar qual que é o objetivo, qual que é a tua meta, o que você quer alcançar com a empresa nos próximos 5 anos. Quando chegar aqui, daqui 5 anos, vamos falar 2030. O que você quer ter na empresa? Descreve tudo isso daí que você quer. E do outro lado, né, do risco ali direito, do lado direito, você vai colocar o que você quer no casamento. O que vocês querem como casal empreendedor, qual que é para o lado da família, o que é o objetivo de vocês e vocês vão riscar junto. Provavelmente, quando vocês fizerem, vai acontecer igual o Jefferson e eu. Ambos queríamos crescer, ambos queriam fazer o negócio faturar mais, ganhar mais dinheiro, comprar bens e tudo mais, mas no nosso caso, a gente literalmente estava muito desalinhado, porque enquanto o Jefferson sonhava com uma casa lá na praia, por exemplo, né, eu sonhava só com uma casa num condomínio fechado aqui na cidade, né? Então, foi algo que a gente sentou, uniu os dois, entramos em consenso ali, né? Demorou um tempinho até a gente conseguir se alinhar tudo, mas esse exercício de vocês fazerem o que vocês querem para a empresa, o que vocês querem pro casal em si como família, vai ajudar muito vocês a colocarem no papel, que às vezes a dificuldade em comunicar, né, o que o outro quer. Às vezes a gente está ali dentro da cabeça, tudo pensando, só que a gente não consegue transmitir, né, todo esse pensamento. No papel, ajuda bastante aí vocês a conseguirem resolver esse problema. Mais alguma dica, É, Jefferson? por exemplo, nesse caso específico, quando fizemos esse exercício, a gente chegou a construir a visão da nossa empresa, que é até 2030 estar faturando 100 milhões de reais anualmente. E para isso acontecer, não basta apenas querer, né? Existe metodologia. E uma das metodologias que utilizamos chama OKRs, o nome da metodologia, onde listamos é,
pelo exercício aí da caneta, os principais objetivos, junto com o sócio, né, e enumeramos de 3 a 5 objetivos. E esses objetivos, no começo do ano, colocamos ali como meta a ser atingido até o final do ano. E distribuímos entre os setores e os líderes da empresa. Por exemplo, a meta ali do comercial, a meta do setor de produção, a meta do setor ali do financeiro. Cada setor tem uma meta e tem um responsável. Então, a gente monitora isso, se possível, semanalmente, e a gente divide depois essas metas em bimestres ali, para saber se realmente a gente passou ali a semana, estamos próximo a atingir a meta do bimestre. A gente também pode reduzir isso para mensal, porque quanto mais fácil você conseguir ter o controle, mais fácil você consegue fazer o ajuste no percurso para poder atingir a meta, dentro da semana, dentro do mês, dentro do bimestre e assim por diante. Você vai chegar daí no final do ano com mais previsibilidade dessas metas a serem atingidas. Então, realmente, metodologia a gente aplica e daí resolve. Excelente. Eu vou deixar para vocês, pessoal, um material, uma planilha, para que vocês possam aí, quem quer colocar isso daí em prática, execução, uma planilha aqui de OKR para o casal, para vocês poderem fazer essa organização entre vocês, esse alinhamento entre vocês e possam aí, desse ponto, partir para outros pontos aqui, que vocês vão conseguir ter mais resultado, mais liberdade aí no lucro e ter uma vida em casal empreendedor muito mais fluida ali, muito mais leve também. Para vocês acessarem esse material, basta apenas, vou deixar aqui uma dica para vocês, basta apenas vocês irem no meu Instagram, que chama Carina Domingues Oficial, Carina com K, né, repetindo, Carina Domingues Oficial. Vou pedir até para o pessoal aí na edição colocar do ladinho aqui o arroba, o print aqui do meu Instagram para vocês reconhecerem. Você vai no meu direct e vai digitar uma palavra-chave para vocês receberem essa planilha ali de OKR para o casal. Você vai digitar a palavra OKR para poder receber essa planilha e vocês poderem começar a se organizar nesse primeiro ponto, certo? Vamos aqui agora para o segundo. Esse aqui é polêmico e a gente trouxe também porque tem muita gente, não foi o nosso caso, graças a Deus, mas a gente vê muita gente tendo problemas com isso, que é a interferência de familiares ou de amigos que não são sócios do negócio ali dentro do negócio. Isso dá muita briga e isso daqui é um dos motivos que mais dá separação para casal. É, isso daí é problema, hein? É. Então vamos lá. O que que a gente pode observar nesse ponto aí? É que palpite, no negócio dos outros, todo mundo gosta de dar, né? Ainda mais porque o negócio não é seu. Então, se der errado, aí complica, né? Então, a principal sacada aí seria a gente diferenciar um palpite de uma sugestão de um especialista. Então, por exemplo, para comprar um terreno, a gente consulta quem? A gente pode consultar um engenheiro, assim por diante. Então, cada área tem a sua especialidade. Então, a Se esse gente engenheiro for um parente, ele é uma vírgula, né? Vamos é, falar aqui das vírgulas, talvez, que o Jefferson está trazendo, né? Existe aquela pessoa que é palpiteira, que nunca construiu nada para ela, nunca fez nada para ela, não tem resultados e quer falar para você como deve ser feito, né? E existem aquelas pessoas que já construíram para eles, já têm resultado, já têm aí conhecimento e experiência para poder te ajudar. Acho que essa separação aí é importante, né? Porque, obviamente, essa pessoa que tem experiência, que fez para ele o que ele está tentando te ajudar ou te orientar, vale muito a pena aí ouvir o conselho, né? exatamente. Então, a saída aí é você saber diferenciar o conselho de um especialista, versus um simples palpite. É isso aí, não deixe, casal. É uma coisa assim que acontece muito, né? A gente vê muitos casos aí de casais que separam sociedade porque deixa a mãe interferir no negócio, sendo que a mãe não é sócia, deixa o irmão, deixa a irmã, né? O pai, enfim. Casal é você e teu marido, né? Quando você foi lá,
na igreja, assinou o papelzinho, se você fez como o Jefferson e eu, mesmo que não tenha subido ali na igreja, vocês firmaram um compromisso entre vocês, a tua vida dali para frente é com o teu marido, a tua vida dali para frente é com a tua mulher. Não deixe as pessoas de fora interferirem em coisas que elas não devem, né, que elas não devem participar ali, e afetar isso daí e vocês perderem ali relacionamento, perderem confiança, né, entre outras coisas, né? Não faça isso com a tua vida, faça o teu casamento ali ser um transbordo ali de resultado, de felicidade um para o outro e escutem um ao outro. Isso aqui também né, uma das coisas que acontece muito. Às vezes tem gente que escuta as pessoas de fora, só que não escuta as pessoas de dentro, né? Então, é preciso ter maturidade para isso, né? Maturidade para você poder filtrar também, né? Que às vezes o próprio casal ali pode entrar em algum atrito em situações, porque realmente um tá com uma ideia fora e tudo mais. A gente vai dar uma dica aqui já até extra, que Sim. o Jefferson e eu tivemos que fazer há um tempo atrás, para que a gente pudesse evitar o máximo possível assim de atrito, né? Então, falando nisso, já vamos entrar aqui no terceiro erro, que seria a questão de feedback, que pode virar uma bomba relógio, né? Isso daí é verdade, né? O casal tem que tomar muito cuidado, né? Que o feedback acaba virando uma briga de casal, né? Você começa na empresa, ali a discussão, a situação, e acaba levando isso daí para dentro de casa, acaba levando isso daí para a mesa do jantar, para a mesa do almoço, né? Para a noite, final de semana e tudo mais. Esse daqui é um dos erros que eu cometi. Não vou nem falar que é o Jefferson, porque ele é todo pleno, como vocês estão vendo, calmo, tranquilo, graças a Deus. Mas eu, por muitas vezes, acabava, né? Eu sou bem workaholic, né? 100% workaholic, então cabeça não para, pensa em negócio o tempo todo, quer resolver o quanto antes. E muitas vezes eu estendi ali num domingo de manhã que o Jefferson queria ficar tranquilo, assistindo uma TV ou fazia um exercício, eu ficava ali querendo discutir, levar ele para discussão, né, sobre ideias que a gente não tinha fechado ponto ainda durante a semana na empresa e queria finalizar ali antes de começar a segunda-feira, né? Para mim, na minha cabeça, estava tudo certo. Não, a gente precisa, a gente é casal, a gente trabalha juntos aqui, vamos resolver isso aqui antes para ir para outra coisa. Só que existe, né, acho que a importância de ter maturidade, né? Isso com o tempo eu fui adquirindo, né? Fui percebendo às vezes que o Jefferson não gostava, às vezes que ele falava para mim, olha, né, vamos parar, depois a gente continua a entender que às vezes o teu marido, que a tua mulher precisa de um tempo daquilo ali para processar, para pensar, para poder pensar ali em solução, né? E resolver ali o desafio, o problema que vocês têm, né? Então, esse foi um dos erros de fato que a gente cometeu. E para a gente resolver esse problema, primeiro foi eu aprender, né? Porque eu brigava, gente, assim, eu falava de, né, virava briga, porque eu começava a reclamar de tudo, né? Então, às vezes você começava, né, um assunto, eu já emendava outra coisa, puxava lá do arco da velha, tal coisa e tudo mais. Isso é uma coisa que desgasta bastante, né? Depois, com o tempo, quando eu fui percebendo, né, embora o Jefferson seja tranquilo, a gente vai percebendo como que o marido tem, né, as situações ali, você vai vivenciando, né, vai morando mais tempo junto e ele é uma pessoa que eu percebi já que guarda um pouco para si. Ele não é como acho que todo homem tem uma pecinha faltando na parte da comunicação, Sim. que não fala tudo como a gente, que não quer, né, falar e, né, e chegar a todo ponto. Mas quando eu comecei, de fato, voltar esse reflexo e perceber que o Jefferson guardava mais, embora ele não estivesse falando ou discutindo ali comigo, eu precisava dar uma pausa. Então, eu tive que ter essa maturidade, né, essa inteligência emocional de fato ali, como mulher e como sócia, de separar isso para não chegar e virar uma briga de casal, às vezes, como acontecia, né? Então essa questão do feedback seria você poder dar um retorno para o sócio, né, para o outro do que está ocorrendo, do que você observa. É nesse sentido, então, seria o feedback. E quando a gente tem um impasse, alguma coisa, o que que a gente tem aí de Ó, dica olha para a dica aí vocês, de ouro, pessoal? gente. Ó, acessa lá o endereço que é do Chat GPT. E o Chat GPT pode ser um juiz. Você coloca ali o contexto da situação e ele te mostra ali com fundamento como que seria a resolução disso para saber quem está certo e quem está errado, para ter a melhor resposta possível. Isso daí é uma dica, gente, de ouro, porque a gente teve, né? Embora
Há muitos anos eu já tenho, né, conseguido aí me controlar um pouquinho melhor nesses feedbacks aqui nossos internos. De fato, ainda chegava em algumas outras situações em que a gente se debatia sobre o que ia ser feito. E aí chegou um dia, eu não me lembro se foi, né, se foi o patrão, se foi eu, em que pensamos assim, ó, vamos tirar o par ou ímpar e vamos lá no chat GPT. A gente vai explicar a situação, vamos falar como você quer fazer e como eu quero, e a gente vai pedir que ele seja uma pessoa neutra ali, entenda de acordo com o objetivo da empresa, que esse é o principal também, né? Não é, às vezes, aquilo que eu quero ou aquilo que o Jefferson quer. A gente sempre tem que estar de olho no que vai fazer a gente conseguir chegar lá na visão, né, e todo dia trabalhar pela missão ali da empresa. Então, o ChatGPT ali, ele ajuda vocês a evitarem uma DR ali que vai durar um final de semana inteiro, viu, É gente? isso aí, Essa dica aí pessoal. é a de ouro. É. Né? Vamos Então, aqui. só recapitulando, então a primeira dica qual foi? A primeira dica foi: eu tenho que ter cola aqui, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho que ter roteiro, senão a gente vai embora aqui e não termina. Mas a primeira foi remar para lados opostos. A segunda A foi segunda dica foi deixar familiares ou amigos ali interferirem, né, nos negócios. E a terceira foi o feedback que vira briga de casal. é isso aí. Então, nessa questão, do feedback, a gente pode ir correlacionando todas essas dicas. Olha, ali no remar para os lados opostos, a gente já sabe qual que é o foco da empresa, qual que é a visão, aonde queremos chegar, e sabemos a questão ali da interferência, sempre buscar opiniões, de especialistas nas áreas para você ser mais assertivo. E a questão do feedback do casal aqui, utiliza o chat GPT para poder contextualizar em cima de tudo isso que falamos. E daí você cria o contexto, falando qual que é o objetivo ali da empresa, o foco, a visão, e E aí você vai, casal, ó, Jefferson, né, esqueceu ali, mas você vai e pede para dar um enter ali para a inteligência artificial e faz ela te dar ali o resultado ali, o veredito, para que vocês possam entrar num consenso, né? é isso aí. Isso aí, show de bola. Vamos agora para o nosso quarto erro fatal. Esse também é matador, gente. Esse foi um dos motivos também que a gente, sem perceber, tinha muitas brigas aqui, muitos atritos no negócio, principalmente, que era não definir responsabilidades para cada um, né? Aqui entrando direto no, né, especificamente que em mim e o Jefferson, nós dois temos, como vocês puderam perceber, até na forma de falar e tudo mais, nós dois temos dois perfis comportamentais totalmente diferentes. Eu vou falar até para o Jefferson falar isso, porque ele é mais especialista, é aí formado em psicologia, né? Então ele pode ter mais bagagem aí para explicar sobre isso para vocês. Nessa questão dos perfis comportamentais, a minha formação é em psicologia e eu atuei 10 anos na área, clínica, organizacional e jurídica, é muito interessante vocês fazerem um teste que chama DISC. Esse teste, inclusive, eu vou deixar para vocês o link no meu Instagram, é só acessar lá Jefferson Fala. Como é que é? Aí, ó, gente. Jefferson Fala Patrão. Ah, então é esse mesmo. Aí, ó, ele Então, mudou, gente, então esses vamos lá. dias. É que o patrão, deixa eu explicar para vocês, é que o S- patrão tem uma brincadeira que há muitos anos atrás eu fiz os meus stories, postando, né, dia a dia aqui nosso, e aí ele tava arrumando uma coisinha para mim ali nos cabos, no fio ali da minha mesa, e aí eu fiz um stories e falei, ó, o patrão tá aqui arrumando os fios para mim aqui do computador. Só falei, né, sem intenção nenhuma, e os nossos amigos começaram a chamar, e aí, patrão, e aí, patrão? E eu percebi que o Jefferson começou a gostar também e pegou um pouco o nome, né? E aí, recentemente, ele mudou ali o Instagram dele, ele tem uma linha editorial que ele está trabalhando para poder produzir conteúdo aí para vocês sobre inteligência artificial, negócios. E aí ele usa, né, começou a usar o jargão ali dele, o fala patrão, e eu dei a ideia dele colocar ali no Instagram dele, Jefferson Fala Patrão, para gerar identificação, né, com, né, tudo isso daí que o pessoal já conhece, e ser um bordão de fato dele. Então, en- Jefferson Fala Patrão, você vai conseguir aí
receber esse link para o teste DISC. Pode continuar, Tá. Jefferson. Então, já acessa aí, pessoal. Acessa lá o Instagram, Jefferson Fala Patrão. É isso aí. E eu vou deixar para vocês um gatilho. Então, você acessa o direct e manda uma mensagem assim, teste DISC, e você receberá o link do teste que eu vou disponibilizar para você. Ok? Isso aí, show de bola. Mas voltando aqui nessa parte, né, das responsabilidades em que a gente precisou aqui alinhar, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu que foi o marco para a gente de fato definir essa parte dos papéis. Eu sempre fui aqui, desde quando, né, eu entrei 100% aqui para o negócio, eu sempre fui mais da área comercial por conta, né, dessa questão ali do teste, que eu tenho o perfil comunicador e executor. O Jefferson tem planejador e analítico. Ele é uma pessoa que pensa mais, processos mais difíceis ele faz aqui, né? Eu sou aquela que gosta de pegar um negócio, fazer acontecer e tudo mais. E aí, a gente tinha, né, se esse cliente nosso escutar a história, ele vai lembrar, e eu tenho certeza que ele vai rir, porque ele lembra muito bem da situação. A gente tinha um cliente, nós temos ele até hoje já, acho que mais de 15 anos está aqui com a gente, e ele queria fazer um serviço aqui conosco, que durava um período ali de 30 dias a nossa entrega. Ó, filma a Ah, cara essa, dele, porque ele tá até pensando essa, aqui que história que é. Ó, essa filma, história aí eu já tô sabendo. Essa marcou, corta hein? aí. Essa marcou. Essa foi, gente, o decisor desse erro 4 aqui, fatal, que a gente estava cometendo. Porque como a gente não tinha esses papéis definidos, a gente meio que fazia de tudo. Aí ia fazer uma reunião com o cliente, era nós dois. Ah, ia apresentar sei lá, uma proposta, era nós dois. Ah, ia apresentar uma parte do projeto, reunião mensal ali com o cliente, era nós dois. E aí os dois se debatiam, né? Eu me lembro até de reuniões em que a gente estava numa sala aqui como essa daqui, Jefferson ao meu lado, e ele falando alguma coisa que eu não queria que ele falasse, dava um cutucão, daqui a pouquinho ele me dava outro por baixo da mesa, gente. Ele me dava outro cutucão aqui. E aí, de repente, meu cutucão, né? Se me cutucar, eu cutuco pior, né? Aí eu cutucava ele mais ainda, e ele chegava a distanciar a cadeira assim dele levemente. Não, eu não sei se as pessoas percebiam às vezes, mas ele levemente se distanciava de mim para que eu não tivesse pé para poder cutucar ele. Para vocês terem noção assim do nível de como a gente era desalinhado por muito tempo, com essas situações. Mas o que marcou e fez a gente começar de fato a definir papéis e responsabilidades, né, foi quando, né, justamente, né, esse projeto aqui que eu vou contar para vocês, comecei ali para trás, a gente estava para fechar o negócio com o cliente, nós íamos entregar o serviço para ele em 30 dias e ele queria que nós parcelássemos o serviço em 10 vezes. E eu expliquei, argumentei com o cliente que não era possível, né? A gente conseguia ali no máximo fazer para ele em 4 vezes, porque nós íamos entregar o serviço, né? Imagina, você tem tua margem, né, lá no final só, você tem que bancar o serviço ali por muito tempo, né? Isso daí para mim é uma conta muito clara do financeiro. E o que que aconteceu? Um belo dia, esse cliente, ele era de outra cidade, ele é de outra cidade, ele sabia que eu não ia estar aqui, ele veio na agência, porque ele sabia que o Jefferson ia estar e ele sabia que se ele negociasse ali com o patrão, ele ia conseguir as 10 vezes. E ele ia fazer os serviços de qualquer forma, mas ele queria fazer ali em 10 vezes, né? Enfim, por conta de fluxo de caixa dele e tal. E tava assim, era só uma reunião, eu ia conseguir fechar com ele. Esse cliente, ele veio, muito esperto, veio, falou com o patrão, foi embora, mandou uma mensagem para mim, e eu tava fora, né, numa visita, mandou uma mensagem para mim, Karina, tá tudo certo, já fechei lá com o Jefferson. Isso daí você Aí tinha razão. É Aí, porque não, mas deixa eu contar. com Aí eu cheguei aqui, estava lá na reunião com o cliente, quando eu vi a mensagem, que bom, né? Só que daí começou a me vir uma preocupação. Como que o Jefferson negociou? Voltei, entrei aqui na empresa, olhei para ele e ele estava com a risada que ele dá de sempre. Eu não sei se teve algum momento que o Alisson pegou aqui um corte numa risada dele. E falei, Jefferson, você fechou, mas fechou em quantas? Aí ele começou a rir, baixou a cabeça. Mas é que deu certo, ele é cliente nosso há muitos anos, Gerson, você fechou em quantas? Daí ele, não sei o que lá, e vai estar tudo certo, ele paga certo. Eu falei, não é o problema. Mas em quantas você fechou? Daí ele fechou em 10. Aí, gente, naquele dia, eu virei para o Jefferson e falei, olha, se você ficar no comercial vendendo dessa forma, a nossa empresa quebra. A gente não pode vender um serviço
é que a gente entrega em 30 dias, parcelado em 10 vezes dessa forma, né. Então, o que que a gente vai combinar a partir de hoje? Você não vai mais negociar com nenhum cliente. Isso foi 2017, 18, mais ou menos, acho que foi. E aí, ali, a nossa vida mudou, porque daí veio tudo 100% aqui para mim, ele ficou com as outras demandas que ele já tinha, a gente começou a separar ali papéis, e a gente resolveu esse problema ali. Nunca mais a gente, né, teve uma situação dessa, porque ele realmente não entrou no comercial, né. E isso é uma coisa da gente poder também entender o que que cada um ali tem habilidade, né. O Jefferson, por exemplo, aqui, ele é muito bom para muitos outros processos e que eu não consigo executar nem 10% da forma como ele tem. Então, nessa separação dos papéis, a gente conseguiu de fato ali desmembrar o que que era bom de uma coisa, o que que era de outro, para que a gente pudesse ali de fato fazer uma troca de responsabilidades ali, né, de cada um e fazer o negócio ali de fato acontecer. Mas o nosso marco para a gente poder fazer essa divisão aqui foi um problema, né, uma situação. Com o cliente está tudo certo. Depois ele sabe, eu brinquei com ele, eu falei, olha, ele chama Danilo. Danilo, nunca mais o Jefferson vai entrar em negociação. Daí ele brincava comigo, nossa, Karina, mas o Jefferson é a alma do negócio. E daí eu falava para ele é a alma do negócio, mas eu sou a pessoa do financeiro que está ajudando a fazer o negócio ficar de pé. Então ele não pode mais negociar com cliente nenhum. Você levou sorte, você foi o último. Cliente nosso, Danilo, um abraço até hoje, super, super gente boa, né, deu tudo certo, mas de fato a gente teve que fazer isso daí, né, era uma das situações, né, tinham várias outras, mas, né, a dica eu acho que é vocês conseguirem, né, Jefferson, fazer essa, de fato, aí, entender o que que cada um é bom, para que possa ali, fazer essa desmembração de papéis e responsabilidades, né. É isso aí. E eu concordo com você. Eu realmente confesso que você tinha razão, né? Se o cliente vai receber o serviço ali em 30 dias, não fazia muito sentido ele pagar em 10 vezes, né? É, E o Jefferson é muito bonzinho, gente, para comercial ele não dá. Ele não dá, né, é muito bom para outras coisas, mas comercial ali você tem que ter, talvez ele um pouco mais de jogo de cintura para conseguir negociar com o cliente. Então, né, enfim. Vamos lá para o nosso erro 5, né, o quinto erro fatal, que é a síndrome do conserto, né, quando, um tenta consertar o outro. Eu acho que vai um pouco de encontro com esse anterior que a gente estava falando, né, até em relação aos pontos comportamentais ali do casal. Mas conta um pouquinho para o pessoal, Jefferson, como que a gente conseguiu trabalhar isso daqui, porque eu acho que era mais eu que fazia isso, né? Eu que tentava te consertar do que o contrário, né? certo. Então, ó, nesse ponto aqui, é, é mais sábio a gente deixar, por exemplo, cada um na sua área, sem tentar mudar essa pessoa, porque é como se fosse o peixe fica lá no rio, né? E o macaco você deixa pular o galho. Então, é muito mais fácil, assertivo, você trabalhar assim com a equipe. Então, voltando na questão do teste, é muito importante você realizar o teste do DISC para saber qual que é o seu perfil comportamental. A Karina, ela é totalmente, executora e também comunicativa. Esses daí são os perfis predominantes. O meu, no caso, é planejador e analítico. Então, se eu atuar em áreas que envolve a questão ali técnica ou de planejar, eu vou ter um rendimento maior. E a Karina é trabalhar na questão executora, comunicativa, ali seria a parte ideal para ela. E o que que a gente pode fazer então? Após sabermos as áreas comportamentais de cada um, a gente pode trabalhar competências técnicas. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa treinar um colaborador. Você já sabe qual que é a parte tendência dele comportamental. Se for uma pessoa que tenha que ficar dentro do escritório, você não vai colocar aquela pessoa que sai andando, correndo, que não para quieta, que seria mais um perfil executora ou a questão comunicativa. Se você precisa de um ambiente concentrado ali, para a pessoa poder realizar análise, a pessoa não pode ficar, o tempo todo conversando. Então, você já sabe de diferenciar, onde cada pessoa pode atuar. E dessa forma você pode treinar as habilidades.
E como que a gente chama isso? A gente chama de hard skills, as habilidades técnicas que você pode estar moldando, e soft skills, a habilidade comportamental. Então, a partir do momento que você traça esse perfil, você consegue readequar muito bem a sua equipe. É isso aí mesmo, isso aí, show de bola. Eu comprei, gente, eu costumo falar que eu comprei o patrão na planta. Tava no começo, não tinha alcançado o sucesso ainda, né? O sucesso acho que nós alcançamos juntos aqui, né? Foi, né, ali muitos anos trabalhando, lutando para isso. Eu comprei o patrão na planta, investi nele, né? E vou entrar já até agora no próximo ponto, no próximo erro fatal, que é os sócios não investirem em capacitação para ambos, né? Não é para um ou para outro, ele é para ambos, né? Essa questão de investimento ali que eu fiz no patrão aí por muitos anos, né? E graças a Deus estou colhendo muitos frutos. Assim, a gente por muito tempo buscou ali, né, capacitação. Às vezes eu buscava um pouco, o Jefferson não gostava muito de cursos que eu comprava e tudo mais, achava que eu era gastadora ali com curso, mas chegou ali um determinado momento em que nós começamos ali a fazer investimentos maiores, principalmente para a parte de gestão, de liderança, em que a gente tinha ali, né, muitas barreiras, e a gente começava a entrar, né, de a fundo, né, em consultorias, em imersões e tudo mais, só que sempre nós fizemos juntos. Às vezes, eu vejo muito casal onde a mulher vai no curso, o marido, não quero, não preciso, né? Ou o contrário. E quando um evolui, o outro fica para trás, né? E ele também acaba sendo ali uma âncora do negócio para isso. Mas o nosso conselho, né, como aí empresários, né, há bons anos, né, o Jefferson aí há quase 20 anos, né, desde 2005 já, né, completou aí 20 anos, eu estou um pouco menos, mas o nosso conselho aqui, vocês casais precisam estudar junto. Casal empreendedor, estude junto com o teu marido, com a tua mulher. Vá em imersões juntos, vocês. Não ache que você não precisa, é ela que precisa mais. Não ache também, é um outro erro, que aquele tema ali é para ela. Tem certas coisas que eu falo, né, aqui né, de toda empresa, que o empresário ele precisa entender. Vamos falar, por exemplo, de marketing. Sim. Esses dias até fiz um post no meu Instagram ali, 13 anos como empresária e 13 conselhos, né, um para cada ano ali. Dois desses conselhos, eu falei que empresário que enriquece estuda marketing e o outro empresário que enriquece estuda vendas. Não ache, às vezes, porque você, marido ou mulher, está numa outra área, às vezes está cuidando operacional, algum outro setor, e, não, marketing não é comigo que eu não devo estudar, porque você vai empobrecer, você vai deixar de ganhar muito dinheiro, por quê? Quando o casal estuda junto, principalmente quando tem um perfil aqui comportamental diferente como o do Jefferson e o meu, não tenham dúvidas que cada um vai para uma imersão, vai para um evento, vai para uma consultoria e cada um sai dali transformado, mas em sentidos ali diferentes, né? Sempre quando nós vamos, né, há muitos, 5, 6 anos a gente faz muito isso daí, né? Já teve várias vezes ali, em 7, 8 vezes no ano a gente ir para São Paulo, ir para eventos, para se capacitar, para buscar conhecimento, para escutar outras coisas de fora, né, novas. O Jefferson saía dali e tinha uma absorção totalmente diferente da que eu tinha. E o que a gente aprendeu a fazer era complementar os dois. Ok, entendi isso, você entendeu o outro lado, que eu nem estava talvez prestando atenção, você não consegue absorver 100%, daí é uma outra dica que eu acho que a gente pode dar, né, ir junto, faz com que cada um ali absorva de um jeito e possa aproveitar mais ainda, né? Mas casal que enriquece, eles estão estudando juntos, eles fazem isso daí junto para se capacitar. Não investir então em conhecimento é um erro fatal, com certeza. E o conhecimento que trouxe você até aqui não é o mesmo conhecimento que vai te levar para o próximo nível. A Karina comentou sobre a questão de participarmos de imersão. A gente acabou de voltar de uma imersão de IA que ocorreu lá em Florianópolis, né? E assim, falando sobre marketing, sobre IA, aqui na nossa empresa também, os processos que fazíamos antes, que gastávamos 40 dias com a equipe, por exemplo, um processo de onboard, de uma estratégia de marketing bem estruturada, hoje com a IA a gente faz isso com menos tempo. Ou seja,
a gente gasta ali em torno de uma semana o que a gente gastava 40 dias com a equipe. Então, a principal sacada de você utilizar a IA é você fazer mais, produzir mais em menos tempo. É isso aí, né? E a gente acredita muito nessa capacitação do casal empreendedor, né? Tanto que nós acreditamos que isso passou por um processo nosso aqui de transformação há muitos anos atrás, e hoje nós temos a nossa própria imersão, que é o programa Arena Empresarial. São 3 dias, mais de 27 horas de conteúdo comigo e com o patrão exclusivamente presencialmente aqui na nossa sede do Grupo Arena em Apucarana, Paraná. E você tem a oportunidade de lê o QR Code que está aparecendo para você em algum lugar aqui dessa tela. Tem também o link na legenda aqui para você poder se inscrever e participar de uma das nossas turmas. Você vai aprender com a gente como que você estrutura melhor os seus processos da empresa, como que você faz a gestão aí, a liderança para a sua equipe e como que você faz os seus produtos se tornarem ali altamente lucrativos através de algumas estratégias que a gente compartilha aqui na imersão e fazer o teu negócio aí ser muito mais lucrativo, te dar muito mais liberdade. Você tem a oportunidade de poder participar. Casal, se você ler esse QR Code aqui e chamar a nossa equipe e falar que vocês assistiram esse podcast, vocês vão ter uma condição ali exclusiva para poder participar de uma das nossas imersões aqui. E, Ok? então, nessa imersão, vocês vão ter a oportunidade de aprender os processos que realizamos aqui, inclusive esse de marketing digital, que gastávamos 40 dias, agora conseguimos fazer em uma semana. É excelente, né? E o principal, né, um diferencial que nós temos aqui nas nossas imersões é que não são palestras, não são somente ali 27 horas só escutando a minha ou o Jefferson. São imersões práticas que você vem aqui com o teu computador, o nosso ambiente aqui é todo climatizado, com mesas para você poder ter conforto, um painel de LED aqui bem bacana para você poder ter uma experiência aí aqui em Apucarana, Paraná, uma experiência aí extraordinária, uma experiência como muitos clientes nossos dizem, como se estivessem lá em São Paulo. Você pode ter isso daqui aqui na nossa cidade de Apucarana, aprender comigo, aprender com o Jefferson, todos esses processos para você poder tornar o teu negócio mais lucrativo e o principal, usando a inteligência artificial. A gente ajuda aqui a criar um cérebro artificial no teu negócio, poder fazer com que isso te dê muito mais dinheiro, mais lucro aí na sua empresa. Vamos ali para o nosso 7º erro fatal, que é a armadilha de já sabemos o suficiente. O empresário que acha que já sabe o suficiente e não vai atrás de crescer, ele acha que talvez esse conhecimento que ele tem até hoje, que ele já sabe, que é o conhecimento inicial que ele teve, é o que é. E isso impede dele conseguir crescer para chegar no próximo nível. Então, isso realmente é uma armadilha. É, hoje a gente atende muito aqui no Grupo Arena, é até o nosso foco, o nosso ICP, né? Enfim, são empresários de empresas tradicionais, de indústria, de comércio, de prestação de serviço que têm aí no mínimo 10 anos de vivência ali como empresário no seu negócio, né? E a gente percebe muito que esse daqui é um erro que acaba, né, esse público, essa geração ali que não conseguiu pegar toda a parte do marketing digital, né, Jefferson, né, não pegou essa transição, que foi uma geração ali mais nova, que está menos dos 30 anos, que já nasceu ali com o digital, né, e agora com a inteligência artificial está mais perdido ainda, Tá. né, e com isso, o que, que a gente assim recomenda, né, e de conselho mesmo para você aí, que é um empresário que está há muitos anos, que está sentindo aí que você não está conseguindo acompanhar essa evolução que teve, né? Você já não pegou a evolução que teve lá do marketing digital há uns anos atrás, que explodiu na pandemia. E agora que está vindo a inteligência artificial, você ouvindo, né, muitas e muitas coisas, né, falando que vai substituir pessoas falando que consegue economizar custo e você está perdido, né? É a hora de você conseguir aproveitar, se capacitar, né? Buscar de fato por conhecimento, por quem está usando isso, por quem está aplicando, quem está fazendo acontecer para si, está vendendo esse conhecimento aí para vocês poderem se inovar. Mas tirar essa mentalidade de que eu já sei de tudo é o primeiro passo para vocês começarem a aprender mais, né? A poder a vivenciar, a entrar nesse mundo aqui e não perder, não ficar para trás para quem entrou
aqui nessa era nova, Com né? certeza, ó, eu vou para exemplificar isso daí, eu vou dar um exemplo, ó. O empresário que pensa dessa forma, sem ele perceber, ele começa a virar um gargalo do seu próprio negócio. Por exemplo, hoje na era da inteligência artificial, a tendência de nós é conseguirmos produzir 6 vezes mais, ou seja, 2 meses, na era da inteligência artificial, você utilizando a IA, você conseguiria produzir o equivalente a um ano, ou seja, 12 meses. Então, equivale 2 vezes 6 dá 12, equivale a um ano. E se você hoje consegue, então, faturar 1 milhão por mês, por exemplo, na sua empresa, no seu negócio, você deveria estar faturando até 6 vezes mais, ou seja, conseguiria faturar ali 6 milhões no mês. Então, o que que acontece? Se você está deixando dinheiro na mesa, que seria esses 5 milhões, você não percebe. Então, você caiu nessa armadilha de achar que o que você sabe, o que você já está fazendo já é o suficiente. E por você pensar dessa forma, você que virou o gargalo do seu próprio negócio. Então, é aí que está essa armadilha. É isso aí, mudar a mentalidade, eu acho que é o começo do jogo. E não é nada papo coach, não, gente. Quem nos conhece sabe que nós nunca fizemos coach. A nossa experiência aqui é real mesmo. Por muitos anos, antes da gente, vamos falar 2019, a gente tinha uma outra mentalidade do negócio, né? A gente fica aqui numa cidade que chama Apucarana, Paraná. É uma cidade pequena, né, comparado ali a grandes capitais. E a gente, de fato, tinha uma mentalidade de cidade pequena. Hoje eu brinco falando que a gente é de cidade pequena, mas tem mentalidade de pessoas de cidade grande. Por quê? Porque a gente mudou totalmente, né? Quando a gente pensava, né, há muitos anos atrás, a nossa meta era faturar 1,5 milhão por ano, né? Hoje a gente já tem uma meta aí, estamos trabalhando, estamos construindo aqui o nosso negócio para chegar em 100 milhões. E se não fosse essa busca ali por conhecimento, essa mudança nossa aqui da mente, a gente jamais enxergaria que nós teríamos a capacidade para conseguir fazer aí um negócio ser muito mais próspero para nós, para a equipe que trabalha aqui com a gente, né, e ajudar aí muitos outros empresários a poderem construir também. Então, a dica é mude a tua mentalidade e você vai mudar o teu jogo. Certo? Vamos ali então para o nosso oitavo erro. É um erro aqui que a gente vai falar, entrar agora na parte do dinheiro, que Vamos lá. muita gente comete. Nós cometemos aí lá no comecinho, lá depois, quando a gente conseguiu se estruturar nele, foi muito melhor, que é a pessoa, né, que é o casal empreendedor misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, né? Muita gente mistura, né, Jefferson, o dinheiro do lucro da empresa ali, ou que sobra no caixa e acaba se tornando o salário do dono da empresa, né? É, esse daí realmente é um erro muito grave também. Mas quem, vamos confessar aí, quem já não fez algo parecido? Por exemplo, vamos supor que você tem que pagar a conta da luz. Saiu uma venda ali, o dinheiro entrou no caixa, você vai ali, pega e já paga a conta. Isso daí pode ter ocorrido com qualquer um, né? Mas realmente a gente tem que saber diferenciar isso, saber o que é o faturamento da empresa e o que é o lucro da empresa, e também o que é o seu salário. São ambas coisas diferentes. É o que a gente recomenda aí para os empresários é que você faça um salário ali para você, e o restante na empresa sobrou, você tem que reinvestir no negócio, né? Negócio que cresce, ele tem reinvestimento ali por volta, né? Se você está misturando ali o que é o caixa da empresa, né, misturando caixa, né, e ditando aí como salário para você, você vai ter um sério perigo, né, lá na frente no teu negócio. E às vezes no momento que você vai precisar, você não fez isso. Ah, Karina, mas o que eu tiro aqui hoje da empresa é o que eu realmente preciso para viver, porque eu já estou comprometida. Então trabalha para fazer o teu negócio ganhar mais, faturar mais, para que você possa se dar esse salário, porque empresas que quebram 99% dos motivos é por conta desse erro fatal aqui, desse oitavo erro, que é de você misturar a finança pessoal com as finanças da empresa. Então, a dica aí, separe isso daí, se faça um salário, se controle com esse salário até fazer com que o teu negócio cresça mais e você possa tirar ali mais, né, valores ali maiores, distribua mais lucro para você poder viver a tua vida ali, né? O negócio é fazer o teu negócio ali continuar crescendo. É,
E uma forma simples de entender isso é, por exemplo, se você vende R$ 1, você fez a venda, caiu o dinheiro no caixa, mas se a sua margem de lucro é 30%, aquele R$ 1 não é o dinheiro que sobrou para você, que você ganhou. O que você ganhou foi 30 centavos. Então, a diferença aí é muito grande, né? E tem gente que mistura isso, acha que o R$ 1 seria o dinheiro que ela ganhou e acaba gastando aquilo. E esse dinheiro, dos custos, os outros 70 centavos não volta para a empresa e a empresa acaba quebrando ali no final. É isso aí. Vamos aqui para o nosso erro fatal nono aqui, que é a cegueira para as vitórias. Isso daqui é quando o casal foca tanto nos problemas que eles esquecem de comemorar. Né? E a comemorar aqui, a gente por muito tempo fazia isso, a gente estava aí numa, principalmente quando nós construímos aqui o nosso prédio, foi uma luta muito grande, né? Quem aí já teve a experiência de construir sem ter dinheiro guardado para fazer, né? Começar ali sem ter todo o dinheiro, sabe o sufoco que você passa, contas que acontecem, obra nunca bate o orçamento, sempre dá pelo menos o dobro do que você orça, mas a gente por muito tempo ficava agarrado só aos problemas, isso, aquilo, outro, né? Uma coisa é você economizar, mas a outra coisa é você se dar ao luxo de pequenas vitórias para que vocês possam ali, para propriamente, eu acho que dá não sei se a psicologia explica algo sobre isso, se o Explica. Jefferson pode falar para nós sobre isso, mas são pequenas vitórias que vocês podem fazer para que o casal ali consiga aproveitar um pouco mais essa jornada empreendedora, que é cheia de desafios. Tem mais problema do que talvez ali outra coisa, né? Mas a gente, como empresário, tem que ter a cabeça ali forjada para resolver problemas, porque eu sempre falo que são os problemas que nos fazem ganhar dinheiro. Então a gente tem que ir de fato ali atrás de problema para resolver, porque quando a gente resolve problema para outra, a gente é bem remunerado, né? Mas conta para o pessoal, Jefferson, como que a gente integrou essa parte nossa de pequenas comemorações ali para que a gente pudesse ter ali uma fuga na cabeça e algo ali bacana. Ó, com a pressão do dia a dia, esse erro número 9 aí, é muito fácil cair nele. Por quê? A gente esquece de comemorar as vitórias. A gente só vê a questão dos problemas, foca nisso e as metas batidas, as conquistas a ser celebradas acabam passando ao vento, né? E o que que a gente fez aqui? Toda vez quando tem uma conquista, a gente comemora isso de forma concreta, não de forma teórica, só dando um parabéns, porque isso daí a pessoa esquece e vai embora. Marido, por favor, não vá só dar parabéns para tua mulher. Mulher também não vai dar só parabéns para teu marido. Faz o que o Jefferson vai falar que a gente faz. Leva a esposa para jantar, para comemorar, paga alguma coisa, um agrado, né, um presente. Isso daí ela vai ver e vai lembrar, vai ficar marcado, é algo concreto, não fica só palavras ao vento. E a mesma coisa com a empresa, com o colaborador. Você dá ali um presente, um bônus, algo que as pessoas ao redor dela vão observar e vão ver e vão reconhecer aquilo. Eu vou dar um exemplo, que envolve a psicologia. Por exemplo, já foi comprovado, que os bebês sentem ciúmes. Ou seja, vamos supor que se você tiver ali em casa um cãozinho e você começa a dar mais atenção para, o cão ali, para o animal, o bebê vai perceber e daí ele vai resmungar, ele vai sentir inveja, ciúme. E com os adultos é a mesma coisa. Se você pega e agrada um mais do que o outro, as pessoas vão começar a ter ciúmes um do outro. Então, qual que é a regra aí, que é a chave, que é o pulo do gato? Toda conquista, você celebra e mostra para a equipe, que aquela pessoa alcançou a meta, alcançou aquele feito e ela está ganhando isso por isso. E quando outra pessoa, alcançar também a mesma meta, a mesma conquista, você reconheça também. Então, ao dar esse reconhecimento, esse ganho, as outras pessoas ao redor vão perceber e vão valorizar aquilo, como algo feito, como um bem alcançado. E isso daí faz com que a própria pessoa se sinta orgulhosa em pertencer
E as pessoas que estão ao seu redor vão ansiar para chegar a vez dela conseguir alcançar isso também. Então, essa questão é totalmente psicológica, né? Vem lá da infância que todo mundo tem isso. E se a gente consegue aplicar isso de uma forma eficaz na empresa, isso serve como motivos, é uma mola assim propulsora que vai fazer com que as pessoas queiram agir dessa forma para poder condicionar ela ao querer alcançar isso. Então quer dizer que isso daí funciona. Na teoria, tem até um nome, isso daí chama condicionamento operante. O que seria o condicionamento? Seria como a palavra fala, igual tem um condicionador de cabelo, você passa e ele molda a pessoa para ficar naquele formato. Então, o condicionamento é você fazer com que tenha ali metas a ser batida e você molda o colaborador para bater aquela meta. E o prêmio seria o reconhecimento por isso. Então, quer dizer que ele tem a ação de operar para poder alcançar aquilo ao qual ele foi condicionado. Então, é totalmente uma questão aí técnica, psicológica e que é possível aplicar sim, isso daí. Então, ó, dica, conquista tem que celebrar, não apenas ficar na teoria. E essa conquista vai fazer com que você faça o seu time crescer, agindo de uma maneira correta. É isso aí, né? Quantas vezes, né? Eu lembrei de uma vez, né? Que eu estava negociando um projeto ali super grande aqui para nós na empresa. Foi algumas semanas ali negociando. E o dia que eu consegui fazer o fechamento, nem tinha assinado o contrato ainda e tudo mais. Eu lembro que eu falei para o Jefferson, né? Eu comecei a rir, mas eu falei: ó, fechei o negócio, vamos sair para gastar o dinheiro que a gente ainda nem ganhou. Hum, Nós saímos comer pizza ali, porque realmente foi bem trabalhosa ali aquela venda e que a gente, né, merecia ali ter um pouquinho ali um agrado antes, né? Aquele famoso merecido, né? com A gente certeza. fazer o merecido ali para nós, né? Para que a gente possa, acho que dar vamos falar, uma fuga ali para a cabeça, né? Para que ela possa ter esses pequenos reconhecimentos ali e olhe para outras coisas boas e veja que todo aquele esforço que a gente faz ele também vai refletir em outras coisas boas para nós, né? No corpo, na mente, na alma, tudo, né? Sim, aí com certeza foi merecido, né? Foi merecido. Nossa, gente, aquela época a pizza estava maravilhosa. Foi muito merecido porque foi urrada aquela venda, né? Quem aí é vendedor aí high ticket, vendedor ali de vendas complexas, sabe que às vezes você fica meses e meses ali trabalhando para conseguir uma venda, que às vezes é aquela venda do ano, é aquela venda que te fecha ali uma meta grande, né? Enfim, Funciona. funciona, isso mesmo. E vamos aqui para o nosso 10º erro, patrão, que é a contabilidade secreta do sacrifício. É quando uma pessoa, né, ali do casal empreendedor acha que está trabalhando mais do que o outro, né? Se isso acontecer, é problema. Então, para evitar cair nesse erro, o combinado não é caro, né? O que que a gente precisa fazer? Se os sócios, cada um tem seu papel muito bem definido, cada um tem que realizar suas entregas combinadas. E isso a gente não precisa esperar chegar no final do ano para descobrir que um trabalhou mais que o outro. O que que teria que ser feito? É conseguir realizar um controle de como que isso está sendo realizado. Por exemplo, durante o mês ali, a gente verifica o que cada um está fazendo, se cada um está deixando de fazer, dá ali o feedback, um para o outro e vê assim por E diante. fazendo pequenos alinhamentos, né? Mas eu vou trazer né, uma outra situação que você não comentou sobre isso, que é aquele negócio assim, mas o Jefferson está trabalhando bem menos do que eu, né? Ou você pensar de fato ali, né? A Karina está trabalhando bem menos do que eu, ela acorda mais tarde, ela começa às vezes a trabalhar depois do meio-dia e tudo mais. Eu acho que isso daí é uma coisa que o casal empreendedor não pode ter, porque se os dois estão remando para o mesmo lado, tem essa questão da responsabilidade de cada um fazer o teu papel para aquilo ali acontecer. Só que vai ter momentos em que eu acho que vai acontecer, é natural e eu acho que é saudável que isso daí aconteça, né? Tem épocas aqui, por exemplo, que hoje, né, por conta de várias consultorias, vários projetos aqui que a gente lançou aqui com o Grupo Arena, eu que sou workaholic, né, e brinco que a gente ainda não tem filhos, gosto bastante de trabalhar. Quantas e quantas vezes
faço, né, emendo ali até 2, 3 horas da manhã, porque eu estou no gás, não quero perder a minha, vamos falar, minha vibe ali, daquilo que eu estou desenvolvendo, do processo, do que eu estou criando, e o Jefferson está lá dormindo, né? Eu acho que não tem problema nenhum, e eu acho que isso é um pouco de maturidade também, né? Quando cada um tem o teu papel definido, cada um tem a sua responsabilidade, cada um é responsável por aquilo ali. Essa coisa de, um tá fazendo menos do que eu acho que é um pouco de criança mimada, né, no negócio. Eu acho que não pode ter isso no casal empreendedor. O casal ali tem que trabalhar juntos, unidos. Acho que tem que ter a maturidade de entender que tem momentos em que, às vezes, um vai trabalhar mais do que o outro por conta de foco, por conta de situações ali que pode acontecer. Só que tem que ter esse equilíbrio e essa justiça. Outra coisa polêmica, a mulher tem que trabalhar o mesmo tanto que o homem? Não. Eu acho que não, vou defender aqui as mulheres, porque a gente cuida de outras tarefas ali, por exemplo, dentro de casa, que o marido não cuida. Então, eu acho que é papel até do marido ajudar a mulher para que ela possa ali fazer outras coisas ali que não envolvem toda a empresa e que é a mulher que cuida de casa, né, em muitas tarefas ali que o homem não tem habilidade, né, e às vezes ele não vai conseguir fazer aquilo, e de fato ali ajudar a mulher a ter mais tempo ali para resolver outras coisas, né. Então, homens, sejam bons aí com as suas mulheres, quem, né, aí é o casal empreendedor, aí junto com a gente na luta, não cobre da tua mulher como se ela fosse outro homem, né, como se ela fosse outro você aí na empresa, né. A tua mulher é a tua mulher acima da tua sócia, né, acho que é um ponto importante, e você é responsável aí por poder ajudar ela ali a construir um lar junto contigo, né. Então acho que é parte da responsabilidade, talvez, do homem, né. O patrão não comentou sobre isso, não sei o que que ele acha Sim, sim. sobre essa parte Não, aí, mas eu acho que eu concordo, porque é complementar, né, o casal é complementar. Então, já tem muito bem definido quais são os papéis e as entregas a serem realizadas. O que a gente tem que fazer é realizar essas entregas e através do feedback ali contínuo, a gente vai se alinhando ao passar do tempo ali, dos dias, e a gente verifica se realmente está alcançando os objetivos e as metas estipuladas desde o começo do ano. e uma dica extra aqui nesse ponto para vocês, que a gente já vai entrar aqui no último para poder finalizar aqui esse conteúdo, marido, mulher, não reclame do seu cônjuge. Não reclame porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, principalmente para pessoas de fora. Porque às vezes você pode estar levando ali alguma informação que deveria ter ficado entre vocês dois, e aquilo ali pode gerar um atrito, pode gerar um problema entre o casal muito grande, né? Problema de casal se resolve com o casal, não se resolve com uma outra pessoa dando pitaco ali na relação de vocês, né? E seja você a bênção para o teu marido, né? Uma das coisas que a gente tem aqui são princípios cristãos, e assim, a gente casou para dar certo. A gente não casou para ficar brigando, a gente não casou para ficar, né, tendo problema. A gente casou para construir uma vida melhor. Então, você, mulher, tem que ser uma bênção na vida do teu marido. Ao invés de falar, nossa, mas ele não fez isso, ou ele está errado, ele aquilo outro, use da tua boca para poder falar palavras boas, né, de prosperidade, de coisas boas na tua vida, porque o teu marido está junto com você. O que ele conseguir ali de sucesso, de resultado na vida dele profissional, na vida dele pessoal, vai vir de reflexo para você. Então, seja você um canal de bênção, né? Uma mulher que fala palavras boas, né, que transmite ali coisas boas para que o teu marido ali seja uma bênção na tua vida, né? Primeiro a gente tem que ser, eu acho que honrar o nosso marido, honrar, né? O marido também tem que honrar a sua mulher também, vale o mesmo para ele, a mesma coisa, mas seja você aí uma bênção para o teu marido, para tua mulher, para que vocês possam aí prosperar juntos, né? Acho que é um ponto aí que eu vejo muito casal às vezes reclamando do marido, da mulher e acaba, né, tendo ali atritos que são desnecessários e são imaturos também, né? Um casal aí que cresce junto, eles são parceiros, né, na saúde e na doença, na dificuldade, na abundância também, mas eles devem proferir palavras aí que vão ajudar cada um ir para frente. Com certeza. E isso daí vai de encontro no último erro, o Isso erro aí. número 11.
que é não convidar Deus para ser sócio. E assim, o que que eu penso? Quando Deus está no negócio, assim, o céu é limite, o céu é o limite, né. Então, um dos erros que as pessoas cometem é não trazer, Deus na vida, assim, no contexto. Por quê? Nós como moramos no Brasil e a maior parte do país é cristão, eh, trazer Deus, como em primeiro lugar, isso é importante. E as demais outras coisas, igual diz o princípio, né, Deus, crer em Deus acima de todas as coisas, depois vem a família, depois vem o trabalho e depois vem a questão social. Então, se você, tem Deus, você tem fé. E para batermos, por exemplo, uma meta que a gente inicia lá no começo do ano, pensando em chegar no final do ano, em atingi-la, você precisa ter fé para alcançar aquilo que você ainda não alcançou. Então, quem já tem fé, você já sai na frente. É isso aí, pessoal. Né, e complementando isso que o Jefferson disse, às vezes muito casal é imaturo, né, às vezes por parte do marido, por parte da mulher, de não se comunicar, não se alinhar em algumas coisas, mas contar uma história pessoal minha, né? E a gente aqui, como casal cristão, né, empreendedor, a gente não pode deixar de compartilhar com vocês coisas que realmente influenciaram, coisas aqui que a gente vivenciou e que nos ajudou a ter mais resultado na nossa vida, tanto profissional quanto na pessoal. Mas vou contar um caso aqui para vocês, que quem me conhece sabe que eu sou musicista, tocava na orquestra da nossa igreja que a gente frequenta, né, até hoje, era flautista lá na orquestra, e a gente tinha uma rotina lá, que era todo sábado ensaio, passava o sábado o dia inteiro na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, tudo mais. E o Jefferson, ele nunca teve nenhum tipo a gente chama isso aí de ministério lá na igreja, em que ele, né, fazia alguma situação ali na igreja, né? O que que aconteceu? Depois que nós casamos, foi ali em dezembro de 2018, né? O meu sábado e meu domingo, praticamente metade do tempo em que eu tinha para ficar com meu marido, eu tinha ali aquele compromisso que eu queria honrar e tudo mais, que já há muitos anos antes de conhecer o Jefferson, eu já fazia, já frequentava ali, já tocava tudo na orquestra, né? Até que chegou no momento, o período da pandemia, em que foi um momento assim que nós tivemos um boom muito grande do negócio. Primeiro caiu, depois a gente recuperou muito mais do que o que a gente havia caído, né? Cresceu muito mais do que estava antes no começo da pandemia. E eu acabei tendo que tomar uma decisão ali, tive que me desligar, né, desse trabalho que eu fazia ali na igreja, porque a empresa naquele momento, isso daí, gente, é uma questão, acho que de você realmente ter maturidade para poder tomar algumas decisões, e saber o que que é melhor para o casal, né? Não é o que que é melhor para um, tem que ser melhor para os dois. Mas naquele momento, eu tive que me desligar porque a orquestra me tomava muito tempo. E a gente estava no momento aqui do negócio que nós crescemos muito, a gente estava estruturando muitos processos aqui, e que precisava, às vezes no sábado, às vezes no domingo, trabalhar. E mesmo que às vezes não precisasse, o tempo que eu tinha, vamos falar de lazer ali com o Jefferson, que era um domingo, praticamente, eu passava o dia inteiro na igreja ali, né, no trabalho, no que eu, né, tinha de compromisso ali. E não estou dizendo nada que para você que às vezes tem algo assim que você deve parar e fazer como eu fiz. Mas naquele momento, para mim, era uma questão assim lógica. Obviamente, a gente não estava perdendo o casamento por conta disso, né? Era uma situação que o Jefferson entendia, mas era um bom senso que eu, Karina, tive que ter, né? Como que eu vou deixar o único tempo que a gente tem hoje aqui de lazer? O Jefferson em casa sozinho, ou saindo para algum lugar sozinho, e eu ficando na igreja praticamente quase todo final de semana, né? Ou praticamente o sábado e domingo ali na igreja, sem a gente poder fazer nós dois, termos ali o nosso momento de casal, seja para curtir, para sair, para fazer, né? Para sentar no sofá e assistir um dorama. Como ele é parceirinho hoje, dá um close ali no Jefferson. Ele é dorameiro junto comigo, pessoal. Assiste todos os doramas, ó, um amorzinho, gosta, escolhe ali os doramas para nós. Mas assim, foi uma questão de maturidade para o que era o bem do casal.
né? Ah, eu ter ali um ministério fazia mal para o Jefferson? Não fazia, mas eu tinha que ter um bom senso. Poxa, eu fico o final de semana inteiro na igreja, o Jefferson fica em casa sozinho, né? Então, foi uma decisão que eu tive que tomar nisso daí. Não me arrependo em nada disso. E assim, meu conselho, você casal, independente do marido ou da mulher, as decisões que você toma não é boa para você. Você não tem que pensar só no teu bem, você tem que pensar no bem ali do teu parceiro, porque o casal, eu acho que, vindo para essa parte aqui nossa de cristão, né? O casal é você construir juntos, né, a tua vida. Né? Tem vezes que eu sento ali com o Jefferson, a gente está lá assistindo um doraminha, eu falo para ele, nossa, que vida boa que nós estamos construindo, né? Porque nem sempre foi assim, né? Hoje a gente, graças a Deus, está muito bem mais estruturado no negócio, mas há 10 anos atrás, há 15 anos, né, 13 anos atrás aí, a gente não tinha essa estrutura, né? Nós literalmente começamos a nossa vida do zero, comprei o Jefferson na planta, ele comprou a Karina na planta também, a gente começou aqui a construir nossa vida, e o que a gente tem hoje, né? Embora a gente tenha falado ali de atritos, que 100% dos nossos atritos era relacionado à empresa, a questão pessoal ali a gente sempre foi bem maduro, né? Principalmente porque eu brigava com o Jefferson, ele não brigava comigo de volta. Então, gente, quer acabar com o problema? É só fazer isso, marido, não brigue com a tua mulher de volta. Hum. Porque isso daí funcionou por muito tempo, né? E até eu mudar aqui e parar de arrumar as picuinhas, a briga, que eu acho que é um pouco da mulher ali fazer isso, né? Mas a gente tem que ter ali a maturidade de entender que as coisas têm que ser feitas para beneficiar o casal, né? E às vezes a gente vai ter que abrir mão, nós, mulheres, ou vocês, homens, de algumas coisas que vocês querem, que não faz bem para, né, para vocês ali como casal, né? Tanto um quanto o outro, eu acho que vale esse princípio aí, né? Com É o certeza. casal construir junto, né, a vida para que vocês prosperem junto, para que vocês tenham ali uma vida melhor em casal junto, né? E evite ali ter problemas. Então, nesse 11º erro aqui, o número 11, que fala sobre essa questão de não convidar Deus para ser sócio, nisso que a Karina estava comentando, referente a Deus, muita gente inverte a ordem dos valores, porque a questão ali da igreja seria o último valor ali, no caso social, que seria você conviver ali na igreja socialmente. E daí tem gente que traz isso para o primeiro valor, que seria crer em Deus. Então, esse primeiro valor, você pode também trazer ele para o negócio e para a empresa. Por exemplo, tratar bem os funcionários, ser honesto, ser ético com o cliente. Então, essa questão do valor de trazer Deus para o negócio, realmente dá para aplicar. É isso aí, né? Finalizamos aqui, então, 11 erros, né, fatais ali que podem levar o casamento e a empresa à falência. Se você quiser acessar o nosso resumo aqui em PDF com todos esses pontos e os pontos principais aqui descritos para vocês, eu vou deixar preparado no meu Instagram. Você entra lá, Karina Domingos Oficial, e você digita no direct Casados no CNPJ e você vai receber o resumo em PDF de todo esse podcast, de todos esses erros e com os melhores insights para você poder aí não perder nada. Vamos partir aqui para o encerramento, patrão, e a gente tem aqui um roteiro para a gente poder, nós criamos aqui, a gente criou, gente, juntos aqui várias estratégias no podcast, várias situações aí para a gente poder transmitir aqui, compartilhar o melhor com vocês. E um deles aqui no final é um ritual que a gente tem de fazer o nosso convidado, vocês vão ver isso nos outros episódios, que é fazer o nosso convidado trazer uma mensagem para os 22 milhões de empreendedores que existem no Brasil, entre formais e informais, e poder fazer a nossa voz aqui, a voz do nosso convidado, chegar a esses empresários, né, com uma mensagem ali de ânimo, uma mensagem ali que possa ajudar eles a vencer os desafios. Então, vou convidar o patrão para poder compartilhar a sua mensagem. Imagina que você tem 22 milhões de empresários que vai escutar agora a sua voz nesse microfone, e você aí tem uma grande missão de poder ajudar eles aí a prosperar mais. O que você falaria para essas pessoas?
O meu recado para os 22 milhões de empresários é ir em busca de conhecimento. Porque se você não vai em busca de conhecimento novo, é como se você estivesse dirigindo um carro aí com o freio de mão puxado. A cada metro você faz uma força para poder andar, você soa a camisa, mas você não sai do lugar. E quando você deslancha, solta o freio de mão, é a hora que você tem esse conhecimento. E isso daí vai fazer com que você consiga escalar cada vez mais o seu negócio e sair do lugar. É isso aí. Eu vou complementar aqui a frase dele, mas vou falar a minha. Conhecimento liberta. Empresário, se você busca conhecimento, você vai se libertar. Você não vai ser passado para trás e você vai conseguir fazer o teu negócio prosperar muito mais do que você já fez hoje. Então, dica aí do patrão, né? Busque aí conhecimento e se capacite. E a minha dica para os 22 milhões de empreendedores que estão aqui, para você que é empreendedor, muito melhor do que você ganhar na Mega Sena é você acertar a pessoa que vai ficar ao teu lado o resto da tua vida. É você conseguir escolher, para você ainda que não casou, viu? É você conseguir escolher o teu marido e a tua mulher. Porque quando você toma essa decisão, quando você acerta essa pessoa, os dois juntos, eles vão ser muito melhor do que você ganhar na Mega Sena. Você vai ter uma vida muito mais próspera. E eu não digo só relacionada a dinheiro, digo prosperidade, riqueza, né? Para mim, é o Jefferson e eu vamos sair aqui hoje à noite, comer uma pizza e a gente conseguir ter uma vida ali fora aqui da empresa muito mais saudável do que dentro, né? A gente conseguir usufruir de tudo isso que a gente está aqui no dia a dia, lutando e construindo, para que a nossa vida de casados aqui seja muito melhor do que ela é. Eu acho que essa daí é um recado muito importante para quem ainda não casou, né? Escolher o teu marido é muito melhor. Escolher teu marido ou escolher a tua mulher é muito melhor do que você ganhar na Mega Sena. E para a gente partir aqui já para o finalzinho, para o encerramento, patrão, a gente tem outro ritual, que é de, no final, a gente mandar energia aqui para os nossos empresários, né, para os empresários aí que estão querendo se tornar titãs aí na arena, titãs aí dos seus negócios. E eu vou falar para você, vai ser um grito de guerra que a gente vai fazer aqui no final, né, um ritual que a gente tem aqui no podcast. Eu vou falar para você o que eu vou falar e como que você vai finalizar. Pode ser? Pode, Então, vamos lá. eu vou falar aqui para você, nós entramos na arena para, e você vai, de uma forma bem forte, bem enérgica aqui, falar para a audiência vencer. Então, Ok. entramos na arena para e você fala vencer. Vamos lá? Então, vamos pedir para nossa equipe soltar uma música aí para chegar essa energia. Isso aí. Vamos lá, então. Nós entramos na arena para... Vencer? Isto.